Olá, começa agora a videoaula com transmissão ao vivo para os polos Bauru, Botucatu e São Roque, da Universidade 9 de Julho. Hoje o tema da nossa videoaula é máquinas virtuais no Windows 7. Você que está aí nos polos Bauru, Botucatu e São Roque pode interagir com a gente. É simples, faça sua pergunta e entregue para os professores que acompanham a aula aí nos polos. No polo Bauru está o professor Nilson Campos Pereira. Em Botucatu, o professor Carlos Alberto Machado Moreira. E no polo São Roque, a professora Rejane Zenebre. Agora preste muita atenção porque a aula já está no ar. Bom, gente, olá mais uma vez. Eu gostaria, antes de começar, fazer uma pequena apresentação sobre mim. Meu nome é Idevar, eu sou aqui professor da Universidade 9 de Julho e, além disso, trabalho também como analista de sistemas em uma seguradora, na parte de TI. Fora isso, eu gostaria de falar para vocês também que eu tenho o título de Microsoft MVP, que eu fui nomeado o ano passado pela Microsoft com esse título. Esse é um título que reflete as contribuições que eu sempre fiz para a Microsoft, as palestras, os próprios artigos também que eu desenvolvo, o trabalho que eu faço para eles, e também sou beta tester dos sistemas operacionais deles. Então, desde a versão do Windows Vista, do Windows 7, eu sempre fiz os testes. Não sei se todos vocês conhecem o trabalho de um beta tester, mas um programa beta é um programa que ainda está numa versão que não é comercial. E antes de lançar ele comercialmente, a Microsoft pede para que algumas pessoas façam esses testes. Eu participo de um grupo que faz esses testes aqui no Brasil, um grupo fechado, para que possamos enviar lá para a Microsoft Corporation os problemas, os erros e possamos dar sugestões também. E a minha nomeação de Microsoft MVP, que eu ganhei ano passado, é em Windows Experience Consumer, ou seja, a versão do Windows voltada para consumidores. Tá? Bom, fora isso, também sou um dos líderes atuais da comunidade Raptors. Não sei se vocês já ouviram falar, a comunidade Raptors, ela é uma comunidade que foi fundada em 2003 pelo Miguel Ferreira, que atualmente ele é Program Manager da Microsoft Corporation, na divisão Windows. E temos atualmente 9 líderes nessa comunidade, dos quais um sou eu. Nós contamos atualmente com cerca de 20 mil usuários cadastrados nessa comunidade. Eu vou passar para vocês até o contato aqui no primeiro slide que vai mostrar para vocês aí, para que vocês possam ver as informações, tá? Tem o meu blog aí, idevar.wordpress.com, já deixo aí para vocês anotarem. O meu e-mail aqui na Uninove, idevar@uninove.br. Eu também tenho o Twitter, idevarjr, e o endereço da comunidade, que é www.raptors.com.br. Tá? Essa comunidade, eu queria falar para vocês um pouquinho dela, né, como eu já falei. Nós temos 20 mil usuários cadastrados. Tá? Temos também lá um grupo de e-mail, fóruns. Quem quiser se cadastrar nessa comunidade, entra lá no site, manda um e-mail para mim. Tá? O que a gente faz com essa comunidade? Tá? Recentemente até mudamos o nome dela, porque se chamava .NET Raptors, ou seja, era voltado para a plataforma .NET da Microsoft. Nós deixamos apenas como Raptors agora para abranger, né, na verdade, outros produtos da Microsoft, como, por exemplo, o próprio Windows, no qual eu sou MVP. E o objetivo nosso é sempre disseminar informações, a poder contribuir para vocês, ajudar vocês no que for necessário aí para o conhecimento dos produtos Microsoft. Então, fazemos palestras aí em São José dos Campos, aqui em São Paulo. Temos também em Belo Horizonte, tá, alguns dos líderes. Ou seja, podemos ajudar aí no que for possível para a disseminação dos produtos da Microsoft nessa comunidade. Bom, começando o assunto que eu ia falar para vocês sobre máquina virtual, o título da palestra é Máquina Virtual no Windows 7. Primeiro eu queria abranger um pouco do conceito aí do que é uma máquina virtual. Tá? Então, só para a gente relembrar quem conhece ou quem não conhece, para a gente alinhar aqui, vamos mostrar um slide que fala sobre a máquina virtual, que também no inglês é conhecido como Virtual Machine. Tá? Então, no conceito aí de ciência da computação, a máquina virtual é o nome dado a uma máquina implementada através de software, que executa programas como um computador real. Tá?
A IBM, por exemplo, ela define a máquina virtual como uma cópia isolada de um sistema físico, tá? E essa cópia está totalmente protegida. Bom, temos um conceito também um pouco mais abrangente, que seria máquinas virtuais são computadores que rodam dentro de um computador. Então, um dos conceitos que a gente pode falar aí sobre a máquina virtual, tá, que ela surgiu, na verdade, no final aí da década de 50 para o início da década de 60, tá, esse conceito. Pela IBM, inclusive, tá, ela precisava virtualizar alguns servidores dela, alguns computadores, e criou esse conceito aí de máquina virtual. Para que serve, afinal, a máquina virtual? Tá? Vocês já devem ter ouvido falar, já devem até ter usado, por exemplo, emuladores de jogos no computador, jogos de videogame, por exemplo, jogos de Mega Drive, jogos de Master System, jogos de Nintendo 64, Super Nintendo e assim por diante. Esses videogames, inclusive os mais antigos, quem tem saudade, né, dos jogos do Atari. Todos esses simuladores, tá, eles são um tipo de máquina virtual. Por quê? Você está reproduzindo, né, uma máquina que não é aquele seu computador, é uma máquina que seria um videogame, tá, um console, e você está conseguindo reproduzir ele dentro do seu computador. Tá? Então, o conceito de máquina virtual, fora a parte dos jogos, né, por exemplo, você conseguir rodar uma outra versão do sistema operacional dentro daquele sistema operacional. Por isso que a gente fala que é como se fosse um computador fictício dentro de um computador real. Tá? É uma máquina virtual dentro de uma máquina real. Por exemplo, eu posso ter instalado na minha casa o Windows 7, mas eu quero rodar, por exemplo, o Linux dentro do Windows 7. É possível? Totalmente possível. Tá? Dentro da área de trabalho do Windows 7, eu rodo o Linux. Posso rodar, por exemplo, um Windows XP, posso rodar um Windows Vista dentro do Windows 7 e vice-versa. Tá? Isso é possível graças à virtualização. Ok? Um dos conceitos também que são falados, né, de máquina virtual, que seria uma duplicata eficiente e isolada de uma máquina real. Tá? Por quê? Você tem um sistema totalmente protegido. Para que serve uma máquina real, uma máquina virtual? Por exemplo, imagine que vocês tenham principalmente empresas de antivírus, né? Imaginem que a empresa quer testar um vírus. O que acontece quando você instala um vírus no computador? Você vai pegar um vírus e vai executar no seu computador ali da sua casa? Você não vai fazer uma coisa dessa, senão você vai infectar seu computador, né? Agora, se você executar esse vírus dentro de uma máquina virtual, nada vai acontecer, porque é um ambiente isolado. Você só vai afetar aquela máquina virtual. Tá? Então, é uma grande questão de segurança também, além de você poder fazer testes, comparações, etc. Vamos falar um pouquinho agora, então, das vantagens e das desvantagens que nós podemos ter com a máquina virtual. Tá? Vamos olhar aqui no slide. Tá? Nós temos aí, em relação às vantagens, facilita os testes de novos sistemas operacionais, possibilita a comparação de sistemas operacionais, executa diferentes sistemas operacionais sobre o mesmo hardware ao mesmo tempo. Isso é um diferencial. Tá? Você pode, inclusive, rodar mais de uma máquina virtual dentro do seu computador real. Então, eu posso rodar, por exemplo, 2, 3 versões do Windows ou Linux ou um macOS, por exemplo, tudo ao mesmo tempo, tá? Dentro da minha máquina real. No próximo slide, nós podemos ver também mais uma vantagem, que seria simula alterações e falhas. Então, aquilo que eu falei, imagine que você tem um vírus e você quer testar o que acontece quando você executar aquele vírus. Então, é uma forma de executar, né? Você faz a alteração e você só está simulando e não afetando o seu computador real. Permite diminuição de custos com hardware. Tá? E, finalmente, confiança e disponibilidade. Tá? O conceito de diminuição de custos, tá, também é muito importante hoje. Imagine vocês numa empresa, principalmente quem trabalha aí na área de infraestrutura. Hoje, por exemplo, você tem vários servidores na empresa, né, que seriam os computadores reais. Tá? Imagine que você tenha que ter aí 50 servidores, né? A empresa vai crescendo, você tem que comprar 50, 100 servidores. Imagina o custo alto disso, de você manter esses computadores, né, de verdade lá na empresa. Agora, com o conceito de máquina virtual, o que você consegue fazer? Você consegue ter, por exemplo, poucas máquinas, imagine um servidor só, que seria uma máquina real, tá? E você instalar dentro dele várias máquinas virtuais. Tá? Hoje é extremamente possível você ter rodando num servidor só 50 máquinas virtuais, né? 100 máquinas virtuais, 150 máquinas virtuais, tudo depende da configuração do servidor. Você adquirindo um servidor que tem uma configuração, né, boa, realmente vários processadores, muita memória RAM,
você consegue normalmente rodar mais de uma máquina virtual dentro dele e você economiza, além de espaço físico, né, que você não vai ter que ter aqueles computadores, você também tem ali na sua mão, na sua frente, você tem todos os servidores alocados como se fosse um ambiente real, sendo que na verdade é virtual. Tá? É importante lembrar que esse ambiente virtual, você pode acabar com ele em qualquer momento. Tá? Ele fica, quando você instala uma máquina virtual, ela é um arquivo físico dentro do seu computador. Então, a qualquer momento, se você quiser mandar ela embora, né, para o lixo, basta você apagar ela, o arquivo mesmo do computador, lá no Windows Explorer, você acabou com ela. Não tem mais a sua máquina virtual. É como você pegar a sua máquina real e tacasse fogo nela, acabou, não tenho mais aquele computador na minha casa. Tá? Agora, será que é só vantagens que nós temos com máquinas virtuais? Não. Tá? Nós temos também algumas desvantagens, tudo depende do cenário. Vamos ver o próximo slide aqui, que fala sobre as desvantagens. Tá? Então, a desvantagem em relação ao gerenciamento, em relação ao desempenho. Né? Quando a gente fala aí do gerenciamento, né, nem sempre é uma desvantagem, tá? Na verdade, é até legal você gerenciar as máquinas virtuais, porque você tem apenas uma máquina com várias máquinas e fica até fácil você gerenciar isso. Porém, se você não souber, não tiver um bom programa de gerenciamento, não tiver uma boa infraestrutura, né, que reconheça, faça um mapeamento de toda a sua rede, de todos os seus servidores, aí a situação pode ficar muito complicada. Tá? E ao invés de melhorar, seu ambiente pode piorar. Tá? Em relação ao desempenho, né? Então, nem tudo são flores. Né? Quando você roda uma máquina virtual, nunca ela vai ter o mesmo desempenho de uma máquina real. Tá? Não adianta. Não adianta eu instalar lá na minha casa, tenho por exemplo, o meu Windows 7 instalado em casa, vou instalar dentro dele uma máquina virtual lá com o Windows 3.1, por exemplo, né, um Windows antigo, e vou esperar o mesmo desempenho que eu teria se eu tivesse esse Windows 3.1 instalado numa máquina real. Não vai ter, tá? Apesar de o Windows 3.1 ser bem leve. Né? Por exemplo, eu vou instalar um Linux. Né? Um Linux já é um pouco mais pesado. Se eu instalar ele dentro do Windows 7, né, abrir ele com uma máquina virtual dentro do Windows 7, é lógico que ele não vai ter o mesmo desempenho do que eu instalar numa máquina real. Tá? Então, essa é a diferença. Por exemplo, tem gente que usa Dual Boot, que seria ter os dois sistemas operacionais realmente instalados na máquina. Isso é diferente. Então, você tem os dois sistemas operacionais numa máquina real. Eu estou falando do ambiente virtual dentro do real. Tá? Para vocês, eu vou mostrar aqui agora um slide que mostra como que seria o mapa aí de uma máquina real com uma máquina virtual. Tá? Então, eu tenho ali a minha máquina real, um pouco mais abaixo, que é o computador principal, seria o host, tá? Que é a máquina que eu realmente estou trabalhando. Pode ser um PC, pode ser algum computador, um servidor. E tenho aí as máquinas virtuais rodando sobre ela. Então, vejam, aí no exemplo tenho 4 máquinas virtuais. Tá? Então, eu posso ter inúmeras máquinas disponíveis sobre o ambiente real. Atualmente, nós temos alguns softwares. Tá? No próximo slide, vamos mostrar agora quais os softwares mais conhecidos de máquinas virtuais. Tá? Temos aí o Virtual PC, que é da Microsoft. Temos aí o VMware. Tá? Esses dois, digamos que são os mais utilizados aí para máquinas virtuais. Temos também o VirtualBox, que é da Sun, que recentemente foi inclusive adquirida pela Oracle. Temos aí Box, temos QEMU, o Kernel Based Virtual Machine, tá? Que é uma máquina virtual que roda sobre o Linux. E temos também o Parallel Desktop, que seria uma virtualização aí para macOS, tá? Da Apple. No próximo slide, vamos falar também aí sobre as máquinas virtuais que nós temos no Windows 7, especificamente para o Windows 7. No Windows 7, tá, nós temos aí, como eu já citei, o Virtual PC, só que o Virtual PC se divide atualmente em 2 versões. Tá? Nós temos aí o Microsoft Virtual PC 2007, que é uma versão gratuita, que está disponível lá no site da Microsoft, que foi lançada antes do Windows 7. Tá? Então, ele foi comumente usado aí até o Windows Vista. E depois, junto com o Windows 7, né, introduzido no Windows 7, nós tivemos aí o Windows Virtual PC, que eu vou falar um pouquinho mais na frente para vocês, que foi um grande diferencial entre o produto anterior. E para servidores, tá, nós temos, por exemplo, no Windows 2008 Server R2, que é um sistema operacional para servidor, nós temos aí o Hyper-V Server 2008 R2. Tá? Então, vejam que eu tenho
máquinas virtuais para sistemas de clientes, no caso o Windows 7, por exemplo, e tenho máquinas virtuais para servidores, por exemplo, para o Windows 2008 R2, eu tenho o Hyper-V. Tá? Bom, como eu falei para vocês, nós temos aí, dentro do Windows 7, que é o objetivo de eu falar hoje, nós temos o Microsoft Virtual PC 2007 e temos o Windows Virtual PC. Tá? O nome é bem parecido, mas qual que é a diferença entre eles? Tá? O Microsoft Virtual PC 2007 você consegue normalmente utilizar, muitas pessoas já utilizaram, talvez alguns de vocês aí já tenham utilizado, posso instalar qualquer sistema operacional dentro dele. Tá? Vamos ver só uma imagem para ficar mais claro isso. No próximo slide tem uma imagem aqui que eu estou mostrando, vejam só. Nós estamos dentro do Windows XP, tá? E se vocês olharem um pouquinho dentro da janela que está sendo mostrada aí, nós temos o Windows Vista rodando dentro do Windows XP. Então, se vocês olharem a barra de tarefas aí, o Start ali embaixo, nós temos no ambiente do Windows XP, porém a máquina virtual do Windows Vista. E se vocês olharem, está o nome ali em cima, Microsoft Virtual PC 2007. Então, se vocês olharem aí, quem conhece já o Virtual PC 2007, sabe que ele trabalha assim como qualquer outra máquina virtual. Assim como o VMware, também consigo instalar um Windows Vista, um Windows XP, qualquer sistema operacional, dentro do Windows XP ou do Windows 7, consigo fazer essa combinação. Tá? O que mudou dentro do Windows 7, que é uma grande novidade, que muitos desconhecem ainda, é que o Windows Virtual PC, que é a nova versão do Virtual PC, que também é gratuita, permite que você faça uma integração dos dois sistemas operacionais, no caso do Windows XP com o Windows 7. Tá? Para que veio o Windows Virtual PC? Vocês devem perceber, quem trabalha principalmente, nas empresas, algumas empresas têm sistemas antigos, que a gente chama de sistemas legados. Esses sistemas legados, muitas vezes, são sistemas que foram aí desenvolvidos, às vezes até na década passada, sistemas feitos aí em DOS, em VB6, né, linguagens antigas de programação, e às vezes eles podem ser, né, incompatíveis com a plataforma do Windows 7. E às vezes, mesmo você forçando o modo de compatibilidade para o Windows XP, que existe dentro do Windows 7, esse programa mesmo assim pode não funcionar. Então, qual que é a alternativa? A Microsoft criou esse Windows Virtual PC, que permite você executar esse sistema seu dentro do Windows 7, sem que seja demonstrada a própria máquina virtual do Windows XP. Então, você se sente dentro do Windows 7, mas rodando um softwarezinho ali do próprio Windows XP. Por exemplo, suponhamos que eu vou instalar o Office versão 2000, né, o Office 97, o Office 95, né, ou o pessoal que usou aí há muito tempo, né, o Word 6.0, né, o pessoal mais antigo. Consigo rodar ali dentro do Windows 7? Consigo, né, desde que eu instale nesse Windows Virtual PC, tá, uma imagem do Windows XP que é chamada de Windows XP Mode, tá, que é um outro conceito que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Então vamos ver aí no próximo slide. Nós temos aí o Windows XP Mode. O que seria esse Windows XP Mode? Tá? Primeiro, o Windows XP Mode, para você utilizar ele, você tem que ter duas coisas instaladas no seu computador. Primeiro é o Windows Virtual PC, que eu já falei para vocês. E citando aí a definição dele, ele é um Hypervisor Type 2 no Windows 7. Ou seja, ele executa várias instâncias do Windows dentro de um único dispositivo. Tá? Esse fato aí de ser um Hypervisor Type 2, o que significa isso? Tá? Existem alguns tipos, né? Não vamos entrar em detalhes, mas existem alguns tipos de máquinas virtuais. Uma delas é o Type 2, que seria o tipo 2. Temos também o tipo 1. Tá? Qual que é a diferença entre elas? O tipo 1 é um tipo que roda diretamente sobre o hardware. Então, é uma máquina virtual que ela acessa diretamente o hardware. Já o tipo 2, ela roda sobre um sistema operacional e esse sistema operacional que está sobre o hardware. Então, tem uma camada a mais. Tá? Temos outros tipos, na verdade, de máquinas virtuais. Por exemplo, a paravirtualização. Quem quiser pesquisar mais sobre isso, é uma máquina virtual que tem um grande desempenho porque ela acessa diretamente o hardware da máquina também. Tá? Bom, e o Windows XP Mode, que utiliza o Windows Virtual PC e uma imagem do Windows XP para criar um ambiente virtual. Então, o que significa isso? Tá? Se eu tiver um Windows XP Mode, por exemplo, instalado na máquina, esse Windows XP Mode ele é disponível de forma gratuita.
está no site da Microsoft. Quem quiser ter esse XP Mode, basta fazer o download lá no site da Microsoft. Quem quiser maiores detalhes, dentro do meu site, do meu blog, que eu passei para vocês, busca lá o Windows XP Mode na pesquisa, vocês vão achar todos os detalhes com o site direitinho para vocês fazerem o download. É de graça, tá? A Microsoft disponibilizou uma versão do Windows XP, Service Pack 3, tá? Uma imagem virtual, que é totalmente gratuita, você não precisa comprar essa licença, ter um serial do Windows, tá? Porém, essa licença é usada apenas para dentro do Windows 7 com uma máquina virtual. Você instalando essa imagem, que tem mais de 500 megas, tá? E instalando o Windows Virtual PC, que também é gratuito, você faz essa integração que eu falei para vocês, rodar programas do Windows XP dentro do Windows 7. Tá? Agora, tem algumas limitações. Tá? Vamos ver no próximo slide aqui. O Windows XP Mode está disponível somente a partir da versão Windows 7 Professional. Tá? Então, se você tiver a versão do Windows 7 Home, por exemplo, não é possível utilizar. Tá? Tem que ser a Professional. Os alunos da Uninove, eles têm aí a parceria com o MSDN-AA, tá disponível no site para vocês baixarem, da Microsoft, o Windows 7 Professional, que vocês podem utilizar gratuitamente aí para estudos. E o melhor desempenho que nós podemos ter aí, tá, é com o processador tendo Hardware Virtualization. Aqui no caso ele é um Intel VT ou AMD-V. Então assim, para você usar essa integração, né, o meu PC em casa vai rodar direitinho sem nenhum problema? Vai, tá? Tem algumas limitações, porém, o melhor desempenho é se você tiver um processador com o Hardware Virtualization. Então, na hora de você comprar um computador hoje em dia, é interessante você verificar isso. Tá? Tanto a Intel quanto a AMD já estão lançando, já lançaram vários processadores com essa tecnologia, que é um suporte à virtualização por hardware. Então, isso faz ficar um pouco mais rápido, tá? o computador. Vamos ver no próximo slide aqui como que funciona isso na prática. Então, ó, vocês estão vendo aí que tem duas telas do Internet Explorer abertas. Não sei se vocês estão observando, olhem a tela da direita e a tela da esquerda. A tela da direita é rodando o Windows XP. Tá? Olhem pela janela, pelos botões maximizar, minimizar, dá para perceber isso, né? Pelo formato da janela. E a janela da esquerda é uma janela do Internet Explorer no Windows 7. Agora, vejam que eu estou no ambiente do Windows 7. Vejam lá o menu iniciar, tudo, eu estou dentro do Windows 7. Né? Acessando o site do Bing. Vamos no próximo slide. Tem mais um exemplo aí, que é mostrando o software do WinRAR. Tá? Então, muitos aí utilizam o software do WinRAR, que existe aí para várias versões do Windows. No caso do lado direito, eu estou usando uma versão do Windows XP, e do lado esquerdo, uma versão do Windows 7. Mesma coisa, eu estou no ambiente do Windows 7, só que rodando dois softwares diferentes. Né? Um está instalado na máquina virtual XP e o outro na máquina virtual do Windows 7. Tá? Eu queria mostrar para vocês agora um vídeo na prática de como a gente pode trabalhar com isso dentro do Windows 7, na prática, a gente utilizar esse Windows Virtual PC, tá? E rodar aí uma aplicação do Windows XP dentro dela. Vamos ver esse vídeo aí. Então, vejam lá. Estou clicando aí no iniciar, né? Estou entrando aí nos programas. Vejam que dentro de Windows Virtual PC, eu tenho o programa aí do próprio Windows Virtual PC. Se eu entrar nele, aparece para mim um ícone, tá? Que vocês estão vendo aí, que seria a minha máquina virtual do XP. Com as informações, é um arquivo, tá? Eu posso apagar ele, como eu falei para vocês. Isso já instalado o XP Mode e o Windows Virtual PC. Se eu entrar lá novamente, eu vou entrar então naquela propriedade Windows XP Mode. Vamos aguardar aí carregar a máquina virtual. Vejam que carregou até de forma rápida. Então vejam só, eu estou dentro do Windows 7, mas no ambiente XP. Tá? Eu tenho um menu ali de configurações, tá? Então eu posso configurar ali memória, disco rígido, tá? Posso ver várias informações aí de rede, unidade de DVD, tá? Então vejam que tudo que eu tenho numa máquina real, eu tenho numa máquina virtual, tá? O teclado, o mouse. Tenho também a opção ali de USB, tá? Eu posso acessar a minha unidade USB direto da máquina virtual. Isso no Windows no antigo Virtual PC não era possível, nesse novo é possível, tá?
Agora eu vou maximizar o Windows XP. Vejam só, agora realmente parece que eu estou dentro do Windows XP. Tá? O Windows 7 nem aparece mais para mim porque eu maximizei a janela. Então, quem tem saudade aí de rodar os jogos antigos, né, quer instalar jogos antigos, lembram quem jogou muito aí o 3D Pinball? Dá para utilizar também, estou entrando aí no Pinball. Um joguinho muito bacana aí. Imagine que vocês queiram rodar aí jogos, né, que não rodam de repente no Windows 7, jogos de MS-DOS, ainda que rodavam no Windows XP, né, Prince of Persia, simuladores de Mega Drive, como eu falei para vocês. Quem tem saudade desses jogos antigos pode instalar tranquilamente, tá, dentro aí desse ambiente. É lógico, não adianta você querer rodar, por exemplo, aplicações 3D, tá? Aplicações 3D não vão funcionar com tanta eficácia. E aplicações que usem muito a placa de vídeo, tá? Porque, como eu disse para vocês, a performance cai. Vejam aí que eu abri o Internet Explorer no Bing, tá? Então eu posso acessar aí o Internet Explorer 6, que é aquela versão que ainda tem no Windows XP. Vou, por exemplo, entrar no meu site, idevar.wordpress.com. E o que eu estou usando aí agora, se eu estou no ambiente virtual? Estou usando a internet da minha máquina real. Então, vejam, ele virtualiza, mas ele utiliza os recursos da máquina real. Se eu não tivesse internet na minha máquina real, não estaria usando aí dentro dessa máquina virtual. Isso que é legal, você pode integrar componentes. Agora, imagine que nesse momento, a minha máquina real, né, se eu minimizar, por exemplo, essa tela do Windows XP aí, é lógico que a minha máquina real ela vai ficar um pouquinho mais lenta, tá? Isso é normal, porque eu estou consumindo memória RAM, estou consumindo recursos, estou consumindo processador, tá? Imaginem que eu tenha aí, por exemplo, um computador com... Só para a gente ver primeiro aqui, ó, se eu mostrar a versão do Windows que está rodando, não sei se dá para vocês enxergarem, mas está rodando o Windows XP Service Pack 3. Tá? Isso que está mostrando aí. Eu dei o comando winver dentro do prompt. Tá? E está licenciado para o Windows XP Mode. E mostra até a memória que está consumindo. Tá? Que no caso eu criei uma máquina com 512 MB de memória RAM. Tá? Vamos já fechar essa máquina virtual. Voltando àquele assunto anterior. Se eu tiver uma máquina virtual, eu posso criar uma máquina virtual e eu estipulo quantos de memória RAM que eu quero usar nela. Então, suponhamos o Windows XP, ele precisa pelo menos aí de 256 MB de memória RAM. Né? Então, se eu for instalar, por exemplo, essa máquina virtual dentro de um computador que tem apenas 512 de memória RAM reais, é lógico que vai ficar muito lento. Tá? Vai ficar lento mesmo. Agora, se eu tiver um computador já com 2 GB de RAM, 4 GB de memória RAM, instalar uma máquina virtual aí de até 512 MB de memória RAM, como essa que eu mostrei para vocês agora, então, naquele momento que você está rodando a máquina virtual, ele vai limitar o uso apenas a 512 MB de memória RAM, né? Deixando aí 3,5 GB livres para que você possa utilizar dentro da máquina real. Então, é isso que eu falei. Imagine que você tenha várias máquinas virtuais, cada uma aí com 512 MB de memória RAM, 1 GB e assim por diante. Quanto mais máquinas virtuais, mais recurso ele vai consumir. Tá? Inclusive, se você abrir ao mesmo tempo. Tá? Nesse vídeo que eu mostrei para vocês, a gente viu o uso de uma máquina virtual normal. Tá? Dentro do Windows 7, a gente instalou o Windows XP Mode. Agora, eu não mostrei ainda aquela integração que eu queria mostrar para vocês. Vamos no próximo vídeo, que vai ficar mais claro, para que vocês vejam como que a gente faz essa integração de eu utilizar um sisteminha sem que eu saiba, sem que eu perceba que eu estou no Windows XP. Vamos para o vídeo agora e a gente vai enxergar um pouco melhor isso. Então, vejam, estou novamente ali na minha máquina real, que é o Windows 7. Fui lá no iniciar, Windows Virtual PC, e vou entrar novamente ali em Windows XP Mode. Tá? Vamos esperar aí o carregamento. Assim que carregou, estou lá no meu ambiente XP. O que eu quero fazer para demonstrar para vocês? Eu vou instalar o WinRAR. Tá? Não tenho o WinRAR instalado, estou indo aí na instalação, no setup. Tá? O WinRAR é uma ferramenta gratuita por tempo limitado, tem a versão trial. Estou instalando, já instalei. E vou entrar lá no iniciar, programas, WinRAR, e vou entrar no WinRAR. Vejam só, até aí tranquilo, tá? Nenhuma novidade. Vejam que eu estou no WinRAR, que é um descompactador e compactador de arquivos.
Agora eu vou fazer um logoff da minha máquina virtual. Veja que vai ficar na tela de logon do Windows XP e vou fechar, tá, o meu Windows Virtual PC. Vejam que ele está hibernando, tá, a máquina virtual, que é realmente como se você estivesse hibernando a sua máquina. Eu vou lá agora em Programas, Windows Virtual PC. Vejam que apareceu uma opção nova agora, o Windows XP Mode Applications, tá? Aplicativos do Windows XP Mode. E agora apareceu aí o WinRAR, estou sublinhando para vocês verem melhor. O que é esse WinRAR? É o WinRAR que eu instalei lá no Windows XP. Então, o que acontece se eu entrar nele por esse ícone? Tá? E aí vem a mágica, que é uma novidade desse produto da Microsoft. Vejam só, ele está falando que está preparando para carregar, né? A primeira vez demora um pouco. Eu estou carregando a primeira vez o WinRAR, do Windows XP. Olhem só que legal. Se vocês observarem, vejam só que a janela é do Windows XP. Eu estou vendo a área de trabalho do Windows XP? Não. Estou vendo a área de trabalho do Windows 7. Estou até mostrando mais de perto para vocês perceberem, ó, sublinhando aí, circulando, os botões de maximizar, minimizar, que são do Windows XP e não do Windows 7. E para ficar mais legal ainda, vamos abrir agora, eu tenho o WinRAR instalado no próprio Windows 7, que seria a minha máquina real. Então, se eu entrar nele, vejam só, abri uma outra janela, que seria do WinRAR do Windows 7. E comparando as duas janelas, tá, fica bem visível aí que uma é do Windows XP e uma do Windows 7. Vamos olhar ali pelos botões de controle ali, o minimizar, maximizar. Fica mais fácil de perceber isso. Vejam lá, ó. Essa janela é do Windows 7 e a outra do Windows XP. Então vamos fechar aí a máquina virtual, tá? O que eu queria mostrar para vocês era essa integração, né? E muita gente desconhece, tá? Inclusive quando a gente fala aí dos novos recursos do Windows 7, esse é um dos novos recursos, tá? Que diferencia ele do Windows Vista, do Windows XP, tá? Esse recurso aí não tinha nas versões anteriores. Então vejam que essa integração aí é bem legal. Então se você tiver lá um software numa empresa, né, e o pessoal lá estiver falando, olha, eu só vou deixar o Windows XP aí, não vou atualizar para o Windows 7 porque esse programa só funciona no Windows XP. Não tem mais esse papo agora, hein? Você pode atualizar para o Windows 7, por quê? Porque eu posso instalar essa máquina virtual XP e rodar esse software dentro dessa máquina virtual sem que o usuário perceba aí a diferença, tá certo? Eu queria mostrar para vocês aí um slide só para quem quiser se aprofundar no tema. Temos aí um livro, tá, do Marcos Laureano, que se chama Máquinas Virtuais e Emuladores, Conceitos, Técnicas e Aplicações, da Nova Tech Editora. Ele explica mais aí sobre o conceito da máquina virtual. E temos esse site aí do TechNet, que é bem interessante também, que é o technet.microsoft.com. Quem não conseguir anotar esse endereço completo, vai estar disponível lá depois do slide no meu site, tá? Eu vou colocar lá para vocês, mas basta buscar no Google que vocês acham também esses sites para se baixar. E eu queria mostrar para vocês também uns sites bacanas que vocês podem utilizar no dia a dia aí para vocês, fora o meu blog, né, que eu já falei para vocês, devar.wordpress.com. Temos também o site TechNet que eu acabei de citar, então é www.technetbrasil.com.br, que é mais voltado para quem trabalha com infraestrutura, redes. E temos à direita aí o MSDN, que é o site voltado para desenvolvedores. Então, www.msdnbrasil.com.br. Quem quiser trabalhar aí com desenvolvimento de sistemas, quer tirar dúvidas, os fóruns da Microsoft, tudo nesse site aí. É bacana, vocês conseguem todas essas informações, tá? Bom, gente, sobre a máquina virtual, era isso que eu queria passar para vocês, o recado. Deixei meu e-mail para vocês. Tudo que vocês precisarem de informação, podem mandar para mim, no nosso site da comunidade também. Tá? O principal objetivo aqui era mostrar para vocês as vantagens de utilizar um ambiente virtual sobre o ambiente real. Tá? Como eu disse para vocês, uma das maiores questões, um dos maiores debates é o desempenho, tá? Que dependendo da máquina virtual pode aí cair 50%, pode cair 20%. Hoje isso já está bem melhorado, né, na plataforma Windows. Então, máquinas virtuais aí já conseguem um desempenho bem acima do que se conseguia há tempos atrás. Então, vale a pena mesmo utilizar.
Para algumas coisas isso às vezes não é interessante. Por exemplo, você vai utilizar um banco de dados, né, um SQL Server, um Oracle. Isso às vezes não é legal rodar numa máquina virtual. Depende, tá? Isso é dependendo do cenário da sua empresa, você tem que tomar cuidado, fazer um estudo sobre isso, sobre quantos computadores você tem na empresa, quantos usuários vão acessar, tá? Tudo isso para que não comprometa aí o desempenho da máquina. Mas de uma forma geral é bem interessante, até porque vocês podem utilizar nas suas casas, tá? Vamos então a uma revisão geral aí para nós fecharmos esse tema de hoje. Bom, gente, aí na revisão, né, eu queria concluir para vocês sobre o assunto que nós discutimos hoje. Vamos mostrar um slide, fica mais fácil. Então, máquinas virtuais são amplamente usadas nas empresas de tecnologia. Porém, é necessário fazer uma análise de cenário antes de uma implantação. Nem sempre a virtualização é a melhor opção. Então, é o que acabamos de falar. Não vamos aí sair já utilizando máquina virtual à torta direito. Tudo depende do cenário, tá? É uma opção legal, porém, tem que se estudar realmente se é aplicável no cenário da empresa. Ou em casa também. E no Windows 7, né, a gente recomenda o quê? O uso do Windows Virtual PC com o Windows XP Mode, que eu falei para vocês. São duas aplicações que vocês têm que instalar. O Windows Virtual PC é a aplicação e o Windows XP Mode uma imagem do Windows XP. Ok? Bom, essa é a conclusão, tá? Eu queria ver se vocês tiverem perguntas aí para responder. Tem uma pergunta aqui sobre o Windows Virtual PC. É possível instalar o Windows Virtual PC, a nova versão no Windows XP ou em outras versões do Windows? Bom, gente, você não pode utilizar o Windows Virtual PC, que é essa nova versão, que é voltada só para o Windows 7, em outras versões do Windows. Não dá. Tá? Você tem que usar dentro do Windows XP apenas. Ok? Se você quiser utilizar no Windows XP ou no Windows Vista, você instala a versão anterior, que é a Microsoft Virtual PC 2007. Outra coisa também, é possível usar o Windows XP Mode em processadores que não possuam suporte a Hardware Virtualization? Essa é legal, tá? Então, muita gente ainda desconhece isso. Eu falei para vocês que o Windows Virtual PC ele roda melhor num processador que tenha Hardware Virtualization, esses novos processadores da Intel e da AMD. Dá para você utilizar em casa, mesmo que eu não tenha esse processador? Dá. A Microsoft lançou um patch, tá, a pedido de muitos aí, que você instalar esse patch dentro do Windows Virtual PC, você consegue utilizar normalmente, tá, o Windows Virtual PC com o XP Mode, esse recurso de integração e tudo, em qualquer máquina, tá? Mesmo que ela não tenha esse recurso de Hardware Virtualization. Porém, o desempenho vai ser comprometido, tá? Não é mágica também, né? Se você tiver um processador com essa tecnologia, é melhor. E outra coisa, tá? O XP Mode é uma imagem do Windows XP Service Pack 3, 32 bits, ok? Então, lembre-se disso. Eu posso rodar ele dentro do Windows 7 64 bits? Posso, tá? Sem nenhum problema. Só que a imagem do Windows XP é 32 bits, x86. Ok, gente? Então, a nossa videoaula chegou ao fim. Muito obrigado a você que está aí nos polos Bauru, Botucatu e São Roque, pela sua participação. É isso aí, até a próxima videoaula aqui na Uninove.